Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14, nós encontramos o seguinte, preste atenção na minha leitura aí, acompanhe na sua Bíblia. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós outra vez temos o privilégio de estarmos diante do Senhor, como família, como povo, para cultuar a Ti nessa hora, como nós estamos fazendo aqui. E nós também temos a oportunidade de, sentado aos Teus pés, aprender da Tua palavra. Então, por favor, Senhor, venha a nós e nos ensina mais uma vez. Atinge o nosso coração com a verdade da Tua Escritura. Nós não temos em nós mesmos capacidades para discernir isso aqui, para nós absorvermos essa verdade que está no texto para o nosso coração, para que frutifique em obediência. Nós não temos, Senhor. Por isso nós te pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo através da Tua palavra, para que nós entendamos essa verdade de maneira salvadora, de maneira edificante, para que nós sejamos fortalecidos, encorajados, corrigidos, o que quer que o Senhor queira fazer em nós através desta palavra. Mas de todo modo nos abençoe aqui. E nós te pedimos isso em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, depois que Jesus ressuscitou, eu acho que você se lembra que Jesus deu uma tarefa para os seus discípulos, quando nós temos aquele texto que é chamado a Grande Comissão. Ali, Jesus está ordenando aos seus discípulos que eles façam discípulos de todas as nações. Então não há limitações geográficas para a atuação de fazer discípulos. E Jesus, antes de dar essa tarefa, ele diz que ele recebeu toda a autoridade que é do céu e da terra, toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, autoridade absoluta. E diante disso, como rei do universo, ele manda os seus embaixadores, os seus súditos, para que façam essa tarefa de fazer discípulos. Por óbvio, ele recebeu essa autoridade que ele diz que tem agora, autoridade absoluta, ele recebeu do seu Pai, o Todo-Poderoso, Rei do Universo, que criou todas as coisas e governa todas as coisas, e como nós vimos no sermão passado, sempre esteve assentado no trono. O trono nunca esteve vazio. Em livro de Apocalipse, eu já falei com vocês, o trono vazio é o trono de Satanás, porque ele tem uma paródia.
de um trono, mas ele nunca se assenta porque ele não governa nada. Então ele quer parecer, ele quer dar a sensação de que ele é um governador, mas ele nem no trono está. Essa figura é muito importante, inclusive, mas Deus sempre esteve no trono e ele deu essa autoridade ao Filho sobre todas as coisas. Quando você vai, por exemplo, para o Salmo de número 24, nós já pregamos aqui, inclusive, este Salmo, nós encontramos lá no último trecho deste Salmo o seguinte: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abra-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? Repete o Salmo. O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Essa entrada triunfal do Rei da Glória nos portais eternos, como nós temos ali no Salmo de número 24, é muito diferente daquela entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, quando ele entra montado num jumentinho. Muito diferente. Mas o indivíduo é o mesmo. A diferença é que quando Jesus entra em Jerusalém, lá no que é chamado pelo calendário litúrgico de Domingo de Ramos, quando Jesus, lembra-se da entrada de Jesus em Jerusalém montado no jumentinho, Jesus está entrando na cidade de maneira humilde. Mas quando ele entra na glória celeste depois de subir ao Pai, nós temos uma descrição como a do Salmo de número 24. Mas mais do que isso, nós sabemos que ao subir aos céus, Jesus não subiu para descansar, para esticar as pernas, até que ele possa voltar novamente. É claro que ele não fez isso. E este texto aqui, de Apocalipse capítulo 5, nos mostra mais detalhes dessa chegada do Filho de Deus ressuscitado à direita do Pai nas alturas, e o que é que ele faz ali? A sua atuação, e ainda o que vai fazer, porque deixa um gancho ali, e o livro de Apocalipse, nós veremos se Deus quiser, mostra o que mais ele faz a partir do seu trono à destra do Pai nas alturas. As crianças na semana passada desenharam um trono, eu sei que eu recebi os desenhos, elas me passam, elas desenharam um trono que tem ali, está num círculo, né? Porque é isso que eu tinha sugerido a elas, que elas desenhassem para tentar ilustrar esse texto. Hoje o trono aparece de novo, só que agora tem um cordeiro ali, tem uma ovelhinha, um cordeirinho. E esse cordeiro é uma representação do Filho de Deus. Jesus Cristo está ali no trono e ele recebe um item, que é o livro de todas as coisas dos decretos de Deus. Nós já vimos que os capítulos 4 e 5, eles formam uma única visão contínua. Eles estão separados aqui, mas João não, ele está vendo tudo. É uma ordem sequencial de eventos ali no céu, quando ele é levado para ver estas coisas. E eu falei com vocês na semana passada, e repito, que se nós entendermos bem esses dois capítulos, o 4 e o 5, outras partes do livro de Apocalipse começam a fazer mais sentido. Não está desconectado. O que acontece do capítulo 6 até o final tem tudo a ver com o que acontece aqui nos capítulos 4 e 5. Então, é necessário que nós entendamos, não é uma mera apresentação, não é um hall de entrada no livro de Apocalipse, que poderia ser muito bem evitado, poderia ser muito bem passado para frente. Não! É necessário isso que João viu e descrever tal como ele viu para a edificação dos crentes. Portanto, você e eu somos abençoados, obviamente, por esse texto. Nós vimos que lá no capítulo 4, como nós falamos na semana passada, essa visão do trono divino é um cenário que está sendo montado para aquilo que acontece no capítulo 5. No capítulo 5, você tem um teor mais dramático da situação. Você tem o nosso irmão João chorando, porque existe um problema a ser resolvido ali. Está tudo maravilhoso, está tudo indo bem, e de repente tem um problema. Batemos numa pedra. Há algo que precisa ser resolvido. E, portanto, o capítulo 5 resolve esse problema, afinal de contas, e você pode respirar tranquilo, confortado, consolado, encorajado e tranquilizado por aquilo que acontece no capítulo 5, como nós veremos hoje. E, de fato, nós aprenderemos nesse capítulo 5 que Deus e o Cordeiro são glorificados
porque eles iniciaram a sua soberania sobre a criação toda por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo são os meios pelos quais Deus e o Cordeiro vão continuar a governar a história, mas agora para um desfecho. Tem um início e tem um fim. Tem o início dos fins dos dias, dos últimos dias, que já começaram, já falei com vocês, e vai terminar na consumação de todas as coisas, quando Cristo trará a salvação completa para os salvos e juízo para aqueles que se mantiveram rebeldes. Tudo isso está condensado aqui, no capítulo 5. Em primeiro lugar, então, do versículo 1 ao versículo de número 5, nós vemos que Cristo, que é o Cordeiro, é o único digno de executar o plano divino. E tem aqui uma palavra que faz toda a diferença: dignidade. Ele é o único digno. Você está vendo um cenário no qual há vários seres poderosos, há querubins ali, mas eles não estão aptos para tomar esse livro e reger a história. Por mais dispostos que eles pudessem estar, por mais por amantes de Deus que sejam, por quererem ser aqueles que executam de fato as ordens de Deus, eles não são dignos. É a dignidade que está sendo colocada em foco aqui. E Cristo é visto, então, o Cordeiro, então, como o único digno de executar o plano divino. Porque ele é o Messias prometido, que venceu para executar esse plano divino de redenção e de juízo, das mesmas mãos, das mãos de um cordeiro, que era uma figura mais dócil do que um cordeiro, mas das mãos de um cordeiro vem a salvação e vem o juízo. Primeiramente, no versículo 1, nós vemos que João está falando que há um rolo na mão direita daquele que ele viu sentado no trono, armado no céu, que é o que mostra o capítulo 4. Notamos que há uma, então, continuidade da cena anterior, apresentando Deus, como diz o texto aí, com um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, na sua mão direita, a sua mão de poder, a sua mão de autoridade. Esse livro que está nas mãos desse que se assenta no trono, está muito ligado ao que nós vemos lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, por exemplo, ou Daniel, capítulo 12, e Isaías 29. Então esse rolo, em certo sentido, ele não é assim tão inédito. Ele é um rolo que agora vai ganhar detalhes. Nós vamos saber mais sobre ele em certo sentido. Esse rolo reaparece na mão daquele que está sentado no trono. E existe uma conexão forte entre o livro e o conceito de juízo de Deus, porque geralmente esses livros aparecendo, eles aparecem como um livro em que há decretos divinos do Rei do Universo para executar juízo contra aqueles que são rebeldes. Está escrito aí que o livro está escrito por dentro e por fora, o que indica a plenitude, a abrangência do plano divino. Envolve redenção e juízo. Então esse não é um livro para ser terminado. Esse não é um livro que tem páginas brancas que precisa ser continuado. Esse é um livro que está completamente, de capa a capa, nós diríamos hoje, escrito com todos os detalhes da história e as execuções dos decretos de Deus, sejam decretos de salvação e decretos de juízo. Esses selos guardam o plano divino a ser executado dali em diante. Esses que ninguém sabe e ninguém pode desatar, com exceção do Cordeiro. Lá nos dias de João, em que João escreve isso, lá no Império Romano, você tinha 2 documentos que eram selados. O que é um selo? É como se fosse um lacre. Tá? Sabe? Algumas cartas que você recebe tem um lacre. Abriu ali, você já deu por lido. Se você leu ou não, só abriu o selo, não importa. Já se deu por lido, está inviolado. Tá? Então, aqui você tinha os selos antigos. Esses selos antigos dos livros, das cartas, elas eram feitas com cera, como aquela cera de vela. Quando você derrete a cera da vela e ela esfria, ela vai endurecer. Então, ela era usada como um material parecido com esse, bem na dobradiça das cartas, e ali você tinha que quebrar aquele selo. Quando quebrou o selo, você abriu o documento. Então, aqui você tem um rolo
um livro que tem 7 selos. Ele está completamente fechado. Ele está completamente destinado a ser aberto por aquele que tem o poder de fazê-lo. E nos dias de João, então, você tinha o testamento romano. Então, se alguém ia falecer ou estava se preparando para isso, fazia um testamento para deixar a herança para os filhos. Esses testamentos eram selados com selos, com 7 selos, inclusive. Os contratos ou escrituras de imóveis, por exemplo, também tinham semelhanças com esse rolo que é visto nas mãos desse que se assenta no trono. Então, esses selos, eles serviam para garantir a integridade do conteúdo do documento. Ninguém vai ter acesso a essa escritura, a menos que rompa o selo. Então, era uma coisa que somente quem tinha o poder para isso, quem tinha dignidade para isso, para abrir aquela escritura que podia fazer isso. Ou um testamento. Somente aqueles que são beneficiados pelo testamento é que poderiam romper estes selos. Os selos serviam para garantir a integridade do documento, mas também, obviamente, para ocultar, ainda que parcialmente, o conteúdo até o cumprimento daquele documento. Acho que isso está claro para vocês. Acho que não é muito difícil de nós entendermos o que é que João está falando aqui. Esse livro, nas mãos desse que se assenta no trono, ele já foi identificado de várias maneiras por várias pessoas, vários estudiosos. Alguns dizem que seria o livro dos salvos. As pessoas que são salvas têm os nomes lá nesse livro. Outros dizem que esse é como se fosse o Antigo Testamento, uma cópia que Deus teria em suas mãos do que nós temos hoje como o Antigo Testamento. Alguns acham que é isso. Outros acham que esse seria o livro dos eventos da grande tribulação, aquele período de grande tribulação antes da vinda de Jesus Cristo. Mas, ao que tudo indica, esse livro é o plano de redenção e de juízo divino no desenrolar da história humana, desde a ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda. Tudo nesse espaço de tempo, da sua ressurreição até a sua segunda vinda, tem decretos divinos que envolvem redenção, salvação ou juízo. E esse é o conteúdo do livro, ao que tudo indica. Como nós veremos ainda, esse livro é como uma herança. Lembra que os livros antigos tinham, o testamento eram selados? Este é o herdeiro que recebe esse testamento da parte do seu pai e ele é digno para romper esses selos e saber o que é que diz ali e o que ele deve fazer, o que é de seu direito fazer de sua autoridade. Em seguida, nos versículos 2 a 3, nós vemos que João vê um anjo perguntar quem seria digno de abrir o livro visto na mão direita de Deus. É uma espécie de porta-voz celestial que agora se dirige ao universo. É como se ele estivesse chamando o universo inteiro. Quem é digno? Quem é que tem essa dignidade para abrir o livro? Quem é que é capaz disso? Quem tem essa autoridade de se apresentar diante de Deus e se mostrar digno para abrir o selo abrir o livro e de lhe desatar os selos, diz o texto. Isso é muito parecido também com o que nós encontramos lá no livro de Daniel, capítulo 4, mas aqui só Deus tem autoridade soberana sobre a história. Tanto quanto em Daniel, quanto aqui, somente Deus tem essa autoridade. E quem é que pode ter a iniciativa e a dignidade de tomar das mãos de Deus um livro da história? Só pode ser Deus. Só Deus tem esse poder. Então, essa, em certo sentido, seria a resposta inicial, mas tem mais. Que fica claro, então, que nenhum ser criado possui a dignidade e a autoridade para ser soberano sobre a história e ser capaz de executar o plano de Deus. Isso é necessário ser feito. Isso não é um problema criado, isso é uma necessidade. E nota que a pergunta que é feita aí pelo anjo é sobre a dignidade de alguém para assumir em suas mãos o governo da história. Não está falando de força, de poder, de capacidade, mas de dignidade. Quem é que tem essa dignidade para se apresentar diante de Deus e ainda assumir nas mãos aquilo que está nas mãos dele? Nem todos nós juntos teríamos essa dignidade, se somássemos a dignidade humana, e nem todos nós juntos teríamos a capacidade de nos apresentar diante de Deus por nós mesmos, face a face, para nós tomarmos qualquer medida em relação a isso. Mas ainda, do versículo 4 ao 5, João percebe que
mesmo no céu puro. Não está falando de um ambiente de pecado aqui, não. Tá? Ele está pedindo sobre dignidade num lugar onde aparentemente todo mundo é digno para fazer aquilo. Mas ninguém se apresenta. Mesmo num céu sem pecado, ninguém é encontrado digno de tomar o livro e abri-lo até surgir o Cordeiro. O lamento de João sugere uma ausência de governo divino. Por que ele chora, afinal de contas? Por que João começa a chorar porque não tem ninguém digno? Afinal de contas, ele não é um espectador ali. Por que ele está tão envolvido a ponto de chorar? Veja, João chora quando ele percebe que ninguém se apresenta como digno, porque se ninguém se apresentar como digno e pegar aquele livro, não há governo divino sobre a história. Não há proteção para a igreja. Não há juízo no mundo. Não há triunfo final para a igreja e não há uma herança futura. Pense, por exemplo, em tudo aquilo que a gente falou, daquelas promessas que Deus fez às 7 igrejas. Aquilo não é um conto da carochinha, se ninguém puder pegar o livro. Aquilo não é uma história sem sentido. Ficar prometendo aquilo, sendo que não tem ninguém para pegar esse livro e, de fato, pôr em prática, em execução esse plano. Por isso que João está chorando. Ele reconhece que não ter alguém para fazer isso é o maior dos problemas. E de imediato, no versículo 5, João é consolado por um dos 24 anciãos. Lembre-se, os 24 anciãos representam a igreja nos céus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. As 12 tribos mais os 12 apóstolos. Mas 24 anciãos representam a igreja. Um deles se apresenta diante de João, que está chorando, e diz assim: o leão da tribo de Judá, versículo 5, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Teve alguém que fez alguma coisa para se tornar digno. E a coisa que ele fez para se tornar digno é vencer. Essa é a ideia. E vitória ao vencedor é uma coisa que a gente ouviu bastante até aqui no livro de Apocalipse. Como é o caso lá das igrejas, das 7 igrejas. Ao vencedor será dado isso, ao que vencer. A vitória está aparecendo aqui. E ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A vitória de Cristo o capacita a realizar o plano divino de redenção e juízo. Deus Pai deu uma tarefa para o seu Filho. Ele foi e cumpriu à risca, cabalmente, de maneira perfeita. Não de maneira destrambelhada, desajeitada, e no final das contas foi o que deu. Não. Ele fez tal qual Deus ordenou, da ponta a ponta. É por isso que ele chega e diz: venci. Fiz o que deveria ser feito. Eu sou aquele que pode, que tem dignidade de assumir o governo. Eu dei provas disso. Eu dei provas da minha fidelidade. Eu dei provas da minha obediência. Eu dei provas da minha vitória como um guerreiro que venceu Satanás, que venceu o pecado e venceu o mundo. Ele disse: eu venci o mundo. Faz sentido. É claro que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o descendente de Davi, do rei Davi, sendo ele o rei do universo, venceu para abrir esses selos. É por isso, irmãos, que o chamado para as igrejas, lá, as 7 igrejas, e também para nós, é que nós vençamos. Nós somos chamados a vencer seguindo os passos de Cristo, a vencer as dificuldades que são colocadas, a vencer as tentações que nos são colocadas, a vencer as tribulações e perseguições que sobrevenham à igreja. Nós somos chamados para vencer, e esse chamado para vencer tem um fundamento, que é a vitória que Cristo já conquistou. Sabe por que você consegue vencer o pecado? Porque Cristo venceu o pecado. E porque pela sua força, pela sua ajuda, pela sua capacitação, você consegue superar as tentações. Não cair em tentações. Quando não cai, é claro. Você consegue vitória sobre o mundo, que não deve ser amado, como nós já vimos também lá no escrito de João, nas suas primeiras cartas, nas suas cartas. Você consegue vencer o mundo por causa da vitória de Cristo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, diz João, numa das suas cartas. Você consegue vencer o seu pecado por causa da vitória que Cristo conquistou. E a força da sua vitória nos é disponível
para que nós vençamos também. Mas tem mais. Do versículo 6 ao versículo 14, então, o final do texto, nós vemos que Cristo, o Cordeiro, ele recebeu a autoridade divina completa. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu comecei esse sermão lembrando essas coisas. Aqui nós temos esse momento. Você queria ser uma mosquinha para ver isso? Não precisa. Você pode ler o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse mostra aqui no capítulo 5 essa autoridade sendo passada às mãos de Cristo, o Filho de Deus. É por isso que Cristo é adorado e glorificado com Deus no seu trono. É por isso. Primeiramente, então, João vê um cordeiro que apresentava-se como tendo sido morto, mas estava em pé. Então ele não estava caído como se tivesse sido morto mesmo, se estivesse morto, mas estava em pé, com marcas de morte, e estava próximo ao trono de Deus. E é claro, o cordeiro pegando o livro e os anciãos com harpa e taças são imagens simbólicas. Por favor, livro de Apocalipse, de capa a capa, é cheio de símbolos. Se você interpretar literalmente, você terá problemas sérios. Até porque um cordeiro não tem a capacidade para pegar nada. Então não pode ser literal, só para citar um exemplo. Esse cordeiro aparece aí como morto, mas está em pé, próximo ao trono, indicando uma preparação para essa entronização, para esse momento. Ele se apresenta preparado para receber aquilo que é de direito, ou aquilo para o qual ele é digno. Nós lembramos aqui também de, mais uma vez, o livro de Daniel, agora no capítulo 12, versículo 4, porque nós lemos lá que um livro selado foi dado a Daniel, ou foi visto por Daniel, para ser guardado, selado até o fim. Pois o fim chegou. O fim é esse momento em que Cristo, por causa da sua obra, pode pegar esse livro que estava desatado lá atrás e agora dar continuidade aos planos de Deus. Essa imagem do Cordeiro nos remete também à Páscoa, que também nos lembra do livro de Isaías, capítulo 53, porque ambos os textos, tanto a Páscoa quanto o livro de Isaías, capítulo 53, nos falam do sacrifício desse Cordeiro. É por isso que ele é visto como morto. Isso é um sinal da sua vitória. Tá? Quando você tem a oportunidade de assistir um documentário, por exemplo, já porque a gente não tem tanto disso aqui no nosso país, na nossa cultura, mas quando você vê um documentário de alguém que é veterano de guerra, eles muitas vezes têm alguns problemas no seu corpo por causa das guerras. Às vezes ele tem um membro faltante. Às vezes ele tem um problema para andar, um problema para mexer o braço, porque ele teve esse problema de guerra. Você vê ali uma marca de um herói, digamos assim, de alguém que nos protegeu. Aqui você tem um herói marcado. Ele é visto com as suas chagas. Mesmo depois de ressurreto, ele tem as suas mãos e os seus pés feridos. Por isso que Tomé disse, eu vou tocar, se eu tocar nas suas feridas, eu vou crer. Assim, ele preserva essas marcas como tendo sido morto, e no céu, claro, não é diferente. Agora é dito que esse cordeiro tem 7 chifres. Né? Seus chifres simbolizam poder e vitória messiânica. O Messias que é, afinal de contas. Isso também tem a ver com Daniel, agora no capítulo 7, porque lá no livro de Daniel também chifres representam autoridade. Inclusive, uma curiosidade, digamos assim, a palavra chifre no hebraico, às vezes, se você não for traduzir literalmente, você traduz por força. Porque o animal que tem chifres, ele demonstra a sua força no chifre. O chifre é um símbolo antigo de força. É por isso que este aqui tem todo o poder. Ele tem 7 chifres. E 7 é um sentido de perfeição absoluto. E ele tem 7 chifres. Ele tem toda a autoridade. Isso ressalta a justiça divina e a soberania desse cordeiro. Esse não é qualquer cordeiro. É claro, é um cordeiro com 7 chifres, para começo de conversa, mas isso designa ou fala da sua soberania e autoridade. E note que esse cordeiro venceu ao ser morto, ou seja, a sua morte é base da sua dignidade e não apenas a sua ressurreição. Ele está em pé, isso significa que ele foi ressuscitado. Mas ele tem sinais de morte, e isso também compõe a sua dignidade. A sua vitória, a vitória de Cristo, começou antes da ressurreição.
Porque na cruz ele venceu o pecado. Na ressurreição ele venceu a morte. Nós, os crentes, nós seguimos esse Cordeiro. Nós seguimos e compartilhamos do seu destino de sofrimento e triunfo. Porque veja que Jesus Cristo, quando ele nos chama para nós tomarmos a nossa cruz, ele nunca escondeu o jugo, mostrando que segui-lo envolve sofrimento, envolve perseguição, mas segui-lo também envolve triunfo final, recompensa. Ele nunca escondeu o jogo também. Cristo sempre nos mostrou que segui-lo traz dores, traz problemas. Não que nós criamos esses problemas. Ele mesmo disse, se odiaram o mestre, não vão odiar os discípulos. Se perseguiram a mim, não vão perseguir vocês também. Diz aí que eles têm 7 olhos também, esse cordeiro tem 7 olhos e 7 espíritos, que nos lembra de Zacarias, mais uma vez, nós já vimos Zacarias aqui no livro de Apocalipse, e nos lembra do Espírito Santo, que age de maneira completa e universal. Então há um aspecto da sua onipresença, ele está presente em todos os lugares, atuante em todos os lugares, inclusive. Interessantemente, os espíritos, antes ligados apenas a Deus, no livro de Apocalipse, agora pertencem também ao Cristo ressurreto. Então vamos lá. Se somente Deus pode pegar das mãos de Deus o rolo, e se somente aqueles que têm 7 espíritos são classificados como divinos, está mais uma prova clara que esse é um cordeiro que representa o Filho de Deus, que é ninguém menos, igual ao Pai, em dignidade, em glória, em poder e majestade. É a segunda pessoa da Trindade. Ele não é mais ou menos do que qualquer outra criatura. Ele nem é criado. Ele é o Criador. Ele é o Deus verdadeiro. Do versículo 8 ao versículo 10, então, nós vemos que ao tomar desse livro, existe um círculo celestial mais próximo que começa a louvar a dignidade do Cordeiro. Todo mundo entende, percebe, se dá por satisfeito por toda essa trama, por todo esse drama que está acontecendo aqui. Primeiramente, os 24 anciãos seguram harpas e taças e cantam o cântico. Pode-se dizer que esse hino interpreta, esse hino que nós vemos do versículo 8 em diante, ele interpretaria o que nós vimos nos versículos anteriores, pois o Cordeiro ele é visto como digno de tomar o livro porque a sua morte fez alguma coisa. Olha só, até agora nós vemos descrições das coisas, mas agora um elemento é acrescentado. Os frutos dessa vitória do Cordeiro. Como é que ele demonstra a sua vitória, afinal de contas? Ele é digno de tomar o livro porque por sua morte ele redimiu um povo. Ele é um rei com trono e com povo. Ora, ele não seria um rei de fato, não tendo um povo a ser governado de acordo com o encaixe das peças aqui. E como também fica claro por esse hino que nós vemos, esse povo foi feito para servir a Deus como rei e sacerdote. O fato de os seres celestiais aqui se prostrarem diante do Cordeiro mostra os efeitos da autoridade que Cristo recebeu. Quando o texto diz aí, fala das orações dos santos, que está falando ali do incenso como uma metáfora para a oração dos santos, João conecta esse trecho a trechos que nós veremos mais para frente, se Deus quiser, onde nós também vemos as orações dos crentes pedindo vingança divina contra os perseguidores. E é assim admirável, irmãos, que nós vejamos que diante do trono de Deus as nossas orações estão presentes. É isso. Você serve um Deus que te ouve, e ele te ouve e reserva as suas orações. É isso. Ele reserva não para guardar na gaveta, mas para usá-las em favor do seu plano. Algumas pessoas perguntam se nós podemos mover a mão de Deus com as nossas orações. Veja, nós não podemos fazer nada com relação a Deus, constrangê-lo, obrigá-lo, decretar a Ele coisas em nossas orações para Ele fazer alguma coisa. Claro que não. Ainda assim,
Aquelas orações que são feitas conforme a vontade de Deus que está na palavra, no nome de Jesus, essas orações são acolhidas pelo Senhor e respondidas do jeito que Ele bem entender para cumprir os seus planos. Então, de um jeito ou de outro, as nossas orações são utilizadas nas mãos desse que se assenta no trono. Ele não diz assim, que bonitinho, fufo, e está orando para mim hoje. Olha que legal. Não. É claro que você está sendo abençoado enquanto ora. O seu coração está sendo submetido à vontade de Deus. Você está lidando com as suas vontades enquanto ora pela vontade de Deus. Essas coisas acontecem, não tenha dúvida disso. Mas as orações que nós fazemos a Deus também são utilizadas por Ele para a aplicação dos seus decretos, quando Ele assim bem entender. É por isso que elas aparecem diante do Cordeiro, daquele que foi morto por você. Ele te ouve. Não é que ele precisava de alguma coisa de você, e aí depois ele falou, agora se vira. Não. O conteúdo do cântico que é cantado aí, novo, dos 24 anciãos, é um louvor pela vitória do Cordeiro sobre o mal e o pecado. Isso fica bem enfatizado. Versículo 10, versículo 9 diz assim, entoavam um novo cântico. É um novo porque ele é formatado, criado a partir de um novo evento, tá? E os eventos novos que formataram o conteúdo da letra desse hino estão aí. Digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque, essa é a razão, foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, é por isso que esses 24 anciãos estão fazendo um novo cântico. Agora você tem novos dados, novas condições, novas circunstâncias, novas coisas para acrescentar. Porque se você vir o versículo 11 lá do capítulo 4, você vê o louvor a Deus que se assenta no trono, dizendo, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Então, a criação está sendo contemplada no cântico anterior. Agora, o cântico é novo, porque não se fala mais da criação necessariamente, mas da redenção. Por causa da salvação que Cristo opera. Esse cordeiro é digno porque ele foi sacrificado. Ele redimiu um povo, ele comprou esse povo com o seu sangue. E ele tornou esse povo de escravos, tornou rei e tornou sacerdote. Isso aqui é uma linguagem altamente significativa quando você considera o pano de fundo do Antigo Testamento. Rei? Sacerdote? Imagina você falar para alguém que foi criado, por exemplo, na mentalidade da religião judaica, e agora você diz, você é um rei. E você é um sacerdote também. Isso era uma coisa fora, talvez, das cogitações, das imaginações de alguns. Mas aqui está claramente no céu sendo lembrado o fato de que nós fomos comprados por Cristo e fomos tornados rei e sacerdotes. E veja que essa redenção alcança pessoas de toda a tribo, língua, povo, nação. Também fala isso em Daniel capítulo 7. E o versículo 10 mostra a influência também que Daniel tem, porque fala dos santos recebendo um reino e eles reinam, obviamente. Êxodo capítulo 19, versículo 6, fala de um reino e sacerdotes. E, quer dizer, essa ideia de tornar alguém rei e sacerdote não é nova, é antiga. Esteve sempre no plano de Deus. Nós estamos entre eles, irmãos. E eles já são reino, mas ainda reinarão. Uma igreja aí famosa, né? Agora, we are reino. We are reino. Nós somos o reino. Eles eu não sei. Nós somos. Nós, como parte do plano do povo de Deus, somos reino e sacerdotes. Isso agora é ampliado para todos os povos. Mas veja que o texto também diz que eles reinarão. Ou seja, é algo que já temos no presente, em alguma medida e de algum jeito, mas teremos de maneira completa e perfeita no novo céu e na nova terra. Vocês, irmãos, cumprirão o mandato da criação em que Adão falhou. Qual que era o mandato para ele? Dominar toda a criação. Ele falhou nisso. Ele era um rei da criação. E ele abandonou o seu posto. Ele preferiu um outro tipo de cargo. Pensando numa promoção, ele foi rebaixado. Só pode ser revertida essa situação, essa consideração,
a partir do que Cristo faz, nos incluindo no seu povo, e não só isso, restaurando aquele mandato da criação para que nós governemos de fato, dominemos o céu e terra, mas novos céus e nova terra, porque ainda não estamos lá, mas ainda assim já somos em alguma medida reino. E do final, então, nós temos aí mais canção, mais adoração a Deus. Tem um círculo maior agora que adora a Deus, e no versículo 11 nós vemos que uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número é de milhões, milhares de milhares, isso faz coro àquilo que já foi cantado anteriormente. E depois, no versículo 12, a linguagem de louvor deriva também de outros textos bíblicos que nós vemos, como é o texto que nós iniciamos esse culto. Nós lemos o primeiro texto deste culto, foi 1 de Crônicas, capítulo 29. Fala lá de toda a glória, todo o poder, toda a riqueza, tudo vem do Senhor, toda a vitória dele. Esse é o Cordeiro. Por fim, do versículo 13 ao 14, todo o universo acaba louvando a Deus e ao Cordeiro. Porque você vê aí no versículo 13 dizendo assim: e então, depois disso, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Cristo é glorificado junto a Deus, no seu trono, por todo o universo. Todo o universo. Você sai do céu, digamos assim, e amplia-se para toda a realidade criada. Em Apocalipse 5, do 9 ao 12, nós vemos então aquilo que já está acontecendo como uma realidade. Mas ainda também vemos no versículo 13 o que ainda não aconteceu. Por quê? Porque lá em Filipenses nós lemos durante o culto também que todo joelho há de se dobrar diante de Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor. Isso ainda não é uma verdade, mas em alguma medida isso já acontece. Cristo é um Senhor e Rei que tem um povo, que já o reconhece, que já o confessa. Mas é uma questão de tempo, até que toda língua confesse. Não porque necessariamente todos serão salvos, não é isso que a Bíblia ensina, mas porque inevitavelmente todos terão de reconhecer que o Cordeiro que foi morto, ele rege todas as coisas. Então, irmãos, a nossa oração, ela está diante do Senhor e ela deve ser vista por nós e usada por nós também como um meio, se assim Deus quiser, para cumprir a vontade dele. Por isso que nós oramos, por exemplo, venha o teu reino. Você acha que Deus não ouve isso? Ele tem um dia decretado para trazer o seu reino de maneira consumada, mas está diante dele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Haverá um momento, irmãos, em que essas orações, como se Deus derramasse esses cálices que estão cheios das suas orações, e é isso que aparece no capítulo 8 de Apocalipse, inclusive, essas coisas se consumarão. E nós viveremos nesse reino glorioso. Lembre-se também de que tudo converge para a glória de Deus e para que a criação desfrute desse Deus. Há um ambiente de alegria, de satisfação aqui. Ninguém está reclamando. Ninguém está pensando ansioso pelo dia de amanhã. As pessoas estão vendo a glória de Deus intacta. E elas se alegram. E elas vivem para essa glória. Por ser reino e sacerdote, ainda mais, essa igreja presbiteriana do Bosque da Saúde, deve ser ativo no seu serviço. Sacerdote serve outros. Faz essa intermediação, mostra a fala do Senhor, explica da palavra de Deus. Nós devemos servir no testemunho e na intercessão, inclusive pelo mundo. O crente, vocês foram chamados a viver em santidade como um sacerdote, um rei, servindo a Deus em todas as áreas. Não é possível que isso aqui não tenha aplicação prática para você. Além disso, a vitória de Cristo também nos ensina que nós vencemos sofrendo com fidelidade. O nosso sofrimento não é um estágio em que Deus deixou alguma coisa acontecer porque ele perdeu o controle. O nosso sofrimento está debaixo do seu controle. De tal maneira que ela serve como parte dessa vitória que Deus requer de nós. Ele quer que nós soframos com fidelidade a Ele, mesmo quando o mundo parece triunfar. É isso. Mesmo que tudo pareça que está tudo invertido, negócio de vitória. Infelizmente a palavra vitória foi
sequestrada por algumas igrejas e mal utilizadas. Não é desse tipo de vitória que nós temos aqui. Não é declarar a vitória, não. Pelo amor de Deus, não faça isso. A vitória aqui é envolvendo o sofrimento com fidelidade, porque por meio dela o próprio Cristo venceu. O Evangelho corrige a nossa tendência de orgulho também, porque Cristo venceu ao ser morto. Essa é a inversão, é um paradoxo. Como é que a morte pode ser uma declaração de vitória? Ele venceu ao ser morto. Por isso a nossa vitória também vem pela humildade e humilhação. E se o Senhor quiser fazer com que a nossa morte seja útil nas suas mãos, para testemunho, que assim seja. É esse grau de serviço que Deus requer de nós. E nós podemos descansar, irmãos, no governo de Cristo, não temendo os acontecimentos da história. A história vive mudando. Pode chegar em casa e ter notícias bombásticas. É isso que acontece, né? Hoje em dia as informações chegam mais rápido. Antes elas aconteciam do mesmo jeito, só que elas chegavam mais tarde, filtradas por alguma boca, ou leia-se alguma mídia. Hoje em dia, você pega um vídeo, você lança agora, espalhou. De todo modo, irmãos, não aconteça o que acontecer. Não ignore esses fatos, mas não os tema. Não importa se tem guerra, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Não importa se tem alguém que queira se sobressair como rei do mundo, ou alguém que queira outro tipo de vir guerra de outro jeito, guerra tarifária. Não importa o governo que está na cadeira, hoje ou amanhã ou depois. Quem governa todas as coisas é o Cordeiro de Deus. Ele morreu por você. Ele venceu por você e te constituiu reino e sacerdote. Então, o que você reclamaria? O que você temeria, afinal? Para concluir, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo nos mostra que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto, mas vive, e é o único digno de executar o plano divino de redenção e juízo. Porque ele venceu por seu sacrifício, ele recebeu autoridade completa e absoluta sobre a história. Sobre a sua história e sobre a história de maneira geral. Cada detalhe, inclusive. Assim, aquilo que estava selado e inacessível, que fez João chorar, e você choraria com ele, com certeza, se a resolução não estivesse aqui, ela se tornou parte daquilo que Cristo faz. Cristo está trabalhando. Ele protege a sua igreja. Ele governa a história. Isso nos dá segurança, esperança e certeza de que essa história está nas mãos daquele que teve as suas mãos perfuradas na cruz. Tem aquele hino que canta: as suas mãos dirigem meu destino. Essas mãos foram cravadas na cruz e hoje elas detêm o livro da história. Ele que ressuscitou para nos tornar um povo santo, sacerdotes, reis, destinados à vida eterna e o triunfo com ele para toda a eternidade. Sem fim, sem dor, sem choro, sem um monte de coisa que nós temos aqui. E que Deus nos ajude e nos abençoe.